E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, porque agora está todo mundo manejando bem a Bíblia, amém? Está todo mundo lendo, está todo mundo mandando seus áudios, seu entendimento. Gente, deixa eu dizer para vocês, quando você lê a palavra de Deus, quando a palavra de Deus fala que ela é uma faca de dois gumes, sabe por quê? Porque ela corta para penetrar para cá e ela corta para penetrar ali. Então você consegue receber e ainda passar para o seu próximo. Isso é fantástico da palavra de Deus, porque você, além de edificar a sua vida, você edifica a vida do seu irmão. Amém? Então não deixe de participar do ir de fazer discípulo, que também está no propósito da leitura da palavra de Deus. Por quê? Se eu não estiver lendo a palavra de Deus, como é que eu vou conseguir fazer o ID do Senhor? A palavra de Deus fala que nós temos que manejar bem a palavra dele. Porque se alguém chegar contigo com algum problema e querer um conselho, uma palavra amiga, e você não estiver lendo a palavra do Senhor, o que você vai dizer? De si mesmo? Nós não temos nada para oferecer para ninguém. Mas se todo dia nós nos alimentarmos com a palavra dele e alguém precisar de um conselho, você vai dizer: ei, a palavra de Deus diz isso aqui, olha, eu aprendi que o Senhor ele faz maravilhas. Então você vai ter como ajudar aquela pessoa na palavra de Deus, amém? Então pegue a sua Bíblia, a sua amiga, a sua companheira que agora está com você todos os dias e vá lá no capítulo 18. Capítulo 18 de Gênesis, a partir do versículo 23. A ousadia da intercessão de Abraão. Você vai aprender agora como aqueles homens eram ousados em interceder pela sua família. Amém? Se você achou, fique de pé. Se você não achou, diga misericórdia, você vai já achar. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, amém? E Gênesis 18, versículo 23, ele diz assim: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? E ele continua. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos, dentro da cidade pouparei todo lugar por amor a eles. Respondeu Abraão: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, que sou pó e cinza. Ele reconhece a sua inferioridade diante de um Deus tão grande. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se achar ali 45. Continuou ainda a falar e disse: e se porventura se acharem ali 40? E ele respondeu: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, e se porventura se acharem ali 30. Ele respondeu: não farei se achar ali 30. Disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, porventura se acharão ali 20. E ele respondeu: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, e se porventura se acharem ali 10? E ele respondeu: não a destruirei por amor dos 10. E o Senhor se foi quando acabou de falar a Abraão. Abraão tornou a seu lugar. Podeis assentar, irmãos. Querido, ora a ousadia de falar com Deus tão grande. É como se ele estivesse falando com o melhor amigo dele: mas Senhor, e se tivesse só 50 justos? E ele falou: mas com ousadia me atrevo a falar contigo de novo, mas e se só tiver só 40? Até que ele fala: Senhor, mas e só tiver 10?
O Senhor ainda assim vai salvar? Mas naquela cidade havia apenas um homem, Ló. A família de Ló, ela não era uma família justa. Mas Ló, naquela cidade, ainda assim era passivo. Mesmo conhecendo tudo o que Deus fez na vida dele, na vida do seu tio Abraão, ainda assim ele era passivo, porque a cidade era terrível. A cidade era totalmente prostituição. E ali foi enviado 2 anjos, porque Abraão tinha ficado com o Senhor conversando. E quando os 2 anjos entram naquela cidade, eles ainda não estavam dispostos a salvar Ló. É tanto que eles querem entrar e ficar na praça, mas Ló insiste: não, venham até minha casa, venham estar comigo. Eu insisto para que vocês venham comigo. E quando Ló entra com eles em casa, o que aquele povo daquela cidade faz? Eles vão lá e falam assim: ei, manda os 2 virem para fora que a gente quer abusar deles. A Bíblia mais atual, ela fala esse nome abusar. Em outras Bíblias antigas, ela fala conhecê-los. Mas conhecê-los também significa abusar. E quando ele fala essa proposta, Ló fala assim: não vou fazer isso. Eu tenho 2 filhas virgens. Eu vou trazer ela e vocês façam com ela o que vocês iam fazer com os 2 homens. Porque ele temia, ele tinha temor. Aí você pode falar assim: mas bispa, como é que ele quer dar as 2 filhas dele para esses homens da cidade? Queridos, Ló vivia numa cidade muito corrupta. E ele já estava envolvido com toda aquela corrupção. Então deixar a filha deles participar daquilo ali, para ele não era tão grave. Porque ele via aquilo todo dia. Se você for ler a história de Sodoma e Gomorra, era algo muito terrível. Toda mulher que ia se casar tinha que ficar primeiro com o rei antes do seu marido. E aquilo era prática, era um ritual diário que eles faziam. Até os soldados, eles queriam abusar de soldados quando eles estavam naquela cidade. Então, para Ló, aquela prática de ele guardar os anjos e entregar suas filhas, estava tudo bem, não teria problema nenhum. Mas aí o que acontece? Abraão começou a interceder pela vida de Ló. Falou: Senhor, mas e se eu tiver 50? Ele sabia que não tinha 50. Ele sabia que aquele pessoal em orgia direto. E o Senhor já não aguentava mais. Ele falou: eu vou descer para me conferir, para se realmente é isso que eu estou escutando lá no céu. E quando os anjos chegam lá, ver que realmente é tudo isso. É tanto que eles precisam cegar aquelas pessoas daquela cidade para que não venham invadir a casa de Ló e venham tirar os anjos dali para fazer um mal para eles. E aquele pessoal da cidade fica cego. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que Abraão intercedeu pela vida de seu sobrinho Ló, porque ele sabia que Ló conhecia Deus. Talvez Ló não estivesse mais na presença de Deus como Abraão estava. Mas ele falou: Senhor, mas ele te conheceu, ele sabia das coisas que eu recebi do Senhor. Fala com ele, Pai. De alguma forma toca no coração dele. Quantos de nós aqui, muitas vezes, paramos de orar por alguém porque a gente falou: Senhor, ele saiu da tua presença. Ele está no meio de um ambiente que o Senhor não é mais proclamado naquele lugar. Ele está no meio de um ambiente onde o teu nome não é mais citado e assim você desiste. Mas eu quero te dizer uma coisa: seja ousado com Abraão, porque Abraão, ele não questionou se Ló estava ou não com Deus. Ele falou: Senhor, se ele for justo, salva ele de lá. Tira ele daquele ambiente. E deixa eu te dizer outra coisa, querido. Se você estiver orando por uma pessoa, o Senhor, ele é tão poderoso que ele pode salvar as pessoas que estão ao redor daquela pessoa que você orou. Veja, queridos, a esposa de Ló nem conhecia Deus. Suas filhas não conheciam a Deus. Seus genros, com certeza, estavam no meio daquela muvuca querendo pegar os anjos. Mas o anjo fala assim: ei, Ló, quem é da tua família que está aqui? Chama todo mundo para fora da cidade, porque a gente vai destruir a cidade. Vai lá, recolhe todo mundo. Pega todo mundo.
E Ló começou a demorar-se, porque ele queria pegar as coisas dentro de casa. Ele queria levar os seus pertences. Ele não estava satisfeito em só salvar a sua vida, ele queria salvar suas coisas. E ali, os anjos falaram assim: ei, não dá mais tempo não. Pegou no braço dele, pegou no braço da esposa dele, das filhas, e vamos embora. Os genros deles riram dele e não deram conta que o que ele estava falando era verdade. Então os anjos pegaram ali Ló e saiu com ele a cidade afora. E ali ele realmente iria salvar a esposa de Ló, as suas 2 filhas, por amor a Ló, não porque elas mereciam. Mas ali aconteceu algo que não foi muito bom. A esposa de Ló, quem já leu a história sabe o que a esposa de Ló fez. O que a esposa de Ló fez, irmãos? Ela olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Gente, pensem comigo. A cidade onde eu habito vai ser destruída. Eu estou sendo salva, mas ainda assim eu tenho apego às coisas do meu passado. Porque se o Senhor falou, não olhe para trás, e imediatamente ela virou uma estátua de sal. Todas as vezes que Deus manda você seguir, porque Deus quer te livrar de algo, Deus quer te salvar de algo, e você olha para trás, você paralisa a sua vida. Você não consegue avançar. Você não consegue seguir em frente. Mas fulano me magoou. Aí Deus fala, perdoa. Não, Senhor, está doendo muito. Aí Deus fala, perdoa. Se você perdoar, você vai conseguir seguir em frente. Aí você fala assim, mas Senhor, aconteceu algo grave comigo lá no passado e ainda me machuca. Fizeram mal para mim. Você fica olhando e Deus quer te tirar dessa situação e você acaba se congelando nas coisas do passado. E Deus quer te livrar, Deus quer te dar uma chance para você seguir em frente, para você possuir uma outra cidade, uma cidade melhor, para você respirar ares novos. Não é para você ficar congelado no seu passado. Mas o fulano me magoou, o ciclano fez isso comigo. Queridos, todos nós dissemos, crucifica Jesus e liberta Barrabás, e ele nos perdoou. Aleluia. Todas as vezes que a gente peca, que a gente faz algo que Deus falou para a gente não fazer, a gente está condenando o Senhor novamente na cruz. Mas Ele quer que você siga em frente. Ele não quer que você fique paralisado, olhando para trás. Mas era tão bom lá atrás. Poxa, quando eu estava no mundo, eu tinha tantas coisas. Mas deixa eu te dizer algo. Deus quer te dar tudo novo. Aleluia. Ele não quer que você fique com as coisas velhas do passado. Senhor, eu quero uma casa. E eu tinha uma casa lá quando eu estava no mundo. E Deus fala assim, eu não quero te dar uma casa. Eu quero te dar um lar, onde eu possa habitar. Aí você fala, Senhor, mas eu quero um namorado, eu estou me sentindo sozinha. Ou um namorado. E Deus fala assim, mas eu quero te dar um casamento abençoado. Eu quero que você fique por aí com qualquer um. Mas Senhor, eu quero um emprego. Aí Deus fala, mas eu quero te dar uma empresa. Amém? E quando a gente paralisa no nosso passado, a gente não consegue avançar. A gente fica dando passos para trás, mas o meu passado era assim, mas eu era assim, fizeram assim comigo. Ei, queridos, a partir de hoje, coloque uma pedra em cima do seu passado e siga em frente, uma vida melhor. Se eu perguntar aqui, quantos sofreram no passado? Todo mundo vai levantar a mão. Quem é que não sofreu ontem por alguma coisa? Ontem é passado. Amanhã é um mistério. Mas hoje é uma dádiva, que é chamada de presente. Tem gente que não vive o presente porque continua vivendo o passado.
que você deseja com o Senhor. A leitura da palavra nos faz avançar a cada dia para estarmos com Ele e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença, eu quero algo a mais, como Abraão. Você já percebeu aqui que Abraão faz essa intercessão pela vida de Ló e ele não pergunta: e aí, Deus, Tu salvou ele? Peraí, deixa eu olhar, eu vou lá na cidade ver se o Senhor tirou Ló mesmo. Eu vou ver. Não, querido. Ele pediu e descansou. Você vê que na história ele não foi lá atrás de Ló. Deixa eu ver como é que está a vida de Ló. Deixa eu ver se Deus salvou Ló. Não. Ele orou, pediu e pronto. E ele ainda viu a fumaça de Sodoma e Gomorra, mas ele não se questionou no coração: será que Deus salvou Ló? Será que Deus atendeu minha oração? Será? Quantos de nós somos assim? Senhor, faz isso por mim, Pai, eu te peço. Aí não demora 5 minutos, aí eu vou fazer, porque eu acho que Deus não vai fazer para mim não. Aí você toma de Deus e tenta fazer na força do seu braço. Aí Deus fala: calma, é tudo no meu tempo. Eu vou te dar, mas não é como você quer, é da minha forma, é da minha maneira, é como eu quero te entregar. E a gente quer do nosso jeito, a gente quer como da nossa maneira, a gente quer agir na força do nosso braço, e Deus fala assim: não é assim. Não é assim que eu faço as coisas acontecer na sua vida. Você vê que o tempo todo o Senhor fala com Abraão, mas eu tenho certeza que se Deus tivesse falado para Abraão: eu não quero salvar Ló, Abraão tinha ficado em paz. Tinha falado: Senhor, então ele não é justo para o Senhor salvar. Ele tinha aceitado. Quantos de nós aceitamos o não do Senhor? A gente não aceita. A gente quer que Deus faça da nossa maneira. A gente quer que Deus faça como a gente pediu, do jeitinho que a gente pediu. Gente, Deus, Ele não é o gênio da lâmpada para nos atender como a gente quer. Nosso pedido, Ele é o nosso Pai. Foi Ele que nos formou, então Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Vamos lá. Se eu tiro um peixe da água, por um dia, ele vai sobreviver? Não? Por quê? Porque ele foi feito da água. Então, quando eu me afasto do Senhor, o que vai acontecer comigo? Eu morro. Porque, gente, imagina, Deus falou assim: para a água dar os peixes, para o céu dar as aves, e Ele veio na terra e nos moldou. Ele não falou assim: terra, daí um homem. Não. Ele veio e falou assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele teve o cuidado de formar o seu cabelo, seus braços, as suas pernas, suas mãos. E quantas das vezes nós somos indignos com o Senhor? Quantas das vezes nós dissemos assim: ah, Deus, eu não quero isso não. Eu não quero dessa forma, eu não gostei. Ah, Senhor, eu não gostei. Você já imaginou você falar isso para um Deus tão grande, que te salvou, e você dizer para Ele que você não gostou do jeito que Ele fez para você? Será que você não está sendo egoísta? Para um pouco para pensar. E eu quero te dizer também que hoje você está aqui porque teve alguém que parou um dia para orar e interceder por você. Teve alguém que pagou um preço de oração. Teve alguém que chorou. Teve alguém que falou assim: Senhor, salva, Pai. Eu te peço. Entra com a tua intervenção e salva aquela família, salva aquela casa. Salva aquele povo. Que aquele povo, meu Deus, venha para a tua casa, venha te conhecer, venha saber quem tu és. Aí hoje você está aqui. E você deve interceder pela sua casa também, pela sua família. Interceda por alguém que você quer que esteja. Para quantas cadeiras estão vazias? Olhe para o seu lado. Quando você olhar, você vai ver uma cadeira vazia. E nós já iniciamos esse ano de fazer discípulos. Nós já devemos iniciar intercedendo por alguém. Ah, no meu NEF eu vou começar a orar para trazer visitantes. Comece a orar.
Queridos, domingo que vem é o culto da família. Comece a orar por alguém que você quer que esteja aqui, alguém da sua família, um primo, um amigo, um vizinho. Alguém ore, interceda, Senhor, eu vou orar. Eu vou orar por essa pessoa porque eu quero lançar o convite no domingo para ela estar comigo no culto, cultuando a tua palavra, para estarmos juntos aqui glorificando e exaltando o teu nome. A tua palavra diz: ide fazer discípulos. Então, Pai, eu quero fazer. Eu me proponho a fazer. Eu quero ser esse canal de bênção na vida de alguém, porque alguém foi um canal de bênção na sua vida. Alguém te trouxe nesse lugar e hoje você está aqui para glorificar o nome do Senhor. Alguém orou por você. Alguém pagou o preço de jejum, de oração. Alguém deixou de comer sua comida preferida para orar por você, para que você estivesse aqui hoje. Alguém deixou de fazer muitas coisas para dedicar tempo de oração, para que hoje você estivesse aqui e fosse uma bênção. Para que Deus hoje entrasse no coração e fizesse morada. Mas o Senhor, Ele é muito educado, Ele não vai entrar de qualquer jeito, Ele só vai entrar se você permitir que Ele entre. Mas quando Ele entra, Ele faz uma transformação em nossas vidas. E não tenha medo quando começar a doer, porque Ele quer tirar as coisas velhas de dentro de você e colocar tudo novo que vem dEle. Não tenha medo de deixar o velho para trás e querer o novo do Senhor. De querer andar nos caminhos do Senhor. Senhor, eu não sei nem falar, querido, fale de uma forma simples. Fale de uma forma que todo mundo entenda que Jesus é o Senhor da tua vida. Você não precisa ser letrado para falar de Jesus. Você só precisa ser transformado por Ele. E Ele vai te usar para você falar desse amor. Quando você está cheio, como a gente está cheio, lendo a Bíblia todo dia, tendo o nosso devocional com Deus, a gente quer transbordar, a gente quer falar de Jesus, a gente quer mostrar o que Ele fez, como Ele faz, como Ele opera, como Ele age na nossa vida. Então qualquer pessoa que te para, que fala que está passando por alguma coisa, fala assim: ei, eu conheço alguém que pode mudar a sua vida. Alguém que pode te transformar. Ah, mas tem tanta gente por aí, bispo, que já conheceu Jesus e saíram dos caminhos do Senhor, que não estão mais. Querido, o nosso papel é orar e falar da palavra de Deus. Quem vai operar é o Senhor Jesus. Nós não temos o poder de operar em ninguém, mas o nosso Deus tem. Ele pode operar, Ele pode transformar, Ele entra no coração e transforma vidas. Queridos, quantos aqui não foram transformados pelo poder do Senhor? Porque Ele entrou, Ele fez morada e Ele transformou. Eu sou prova disso. Pessoas oraram por mim, pagaram o preço, e Deus foi e me resgatou. E olha onde eu estou, falando da palavra de Deus para cada um de vocês. Falando desse amor tão grande que nos constrange a cada dia. Hoje é culto de Santa Ceia e Primícias. Hoje você vai ter o prazer de ceiar, de relembrar da libertação que Deus nos trouxe, de como Ele nos tirou do Egito e nos trouxe para a sua graça, para a sua luz. Querido, se por algum motivo você ainda está com o pé no Egito, tire hoje o pé do Egito, não queira as coisas de lá, porque Deus tem coisas grandiosas para te entregar. A obreira Fabíola leu que se você estiver nele, as palavras dele estiverem em vós, tudo que pedirdes será concedido. Vocês já perceberam aqui? Vamos lá, vocês são bons de Bíblia que agora vocês estão lendo Bíblia. Qual foi o homem da Bíblia que pediu: Senhor, me dá uma casa, me dá um carro? Qual foi? O que eles pediam? A presença dele. Porque quando você está ligado no Senhor, todas essas coisas vão correr atrás de você. Vai vir sobre você. Quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, o reino dele em primeiro lugar,
lugar, as outras coisas vão te seguir. Não tem como você estar com o dono do ouro e não ser abençoado com o ouro e com a prata. Então, queridos, a partir de hoje, queira em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas a cada dia. Nós temos testemunhos aqui tremendos. E eu quero lançar um desafio nessa noite. Queridos, você que por algum motivo ainda não é dizimista, eu quero lançar esse desafio para você. Pegue o envelope do dízimo e faça essa aliança com o Senhor. Senhor, eu não tenho trabalho ainda, ou eu ganho um valor pequeno. Faça esse desafio de você pegar o envelope. Senhor, eu quero pegar, porque eu sei que se eu der o primeiro passo, isso vai me fazer caminhar. E comece a caminhar, e comece a querer essa graça do Senhor. Não tenha medo. Abraão, se vocês forem ler na intercessão, ele estava desafiando Deus. Mas, Senhor, não é tu que é justos? Como é que tu vai matar o justo junto com o ímpio? Ah, Senhor, me atrevi a novamente perguntar de ti. Tu vai matar 10 justos se tiverem apenas 10? Então se atreva a ser ousado na presença do Senhor. Queira isso na sua vida. Ah, não, mas eu ganho um pouquinho, o que eu ganho tá bom. Não fique preso no passado, não. Dê um passo de fé hoje, nessa noite. Queira viver em ousadia na presença do Senhor. Queridos, hoje eu não trabalho. Todo mundo sabe que eu estou na dispensação do Senhor. Todo mundo sabe que eu estou na obra do Senhor junto com meu marido. Mas eu quero dizer algo para vocês. Nunca me faltou nada. Sempre tem alguém me abençoando todo mês. E eu trabalho online. E os meus trabalhos online são bem pouquinho, mas nunca me faltou nada. Deus sempre me abençoa todo mês. Porque eu sou fiel. Eu falei, Senhor, ou eu estou contigo nesse reino, ou eu saio de vez. Mas eu quero mergulhar cada vez mais nesse rio de águas vivas. Eu não quero chegar na praia, irmãos, e molhar só o meu pé e achar que tá bom. Não, queridos. Se você está na frente do mar, mergulhe em águas profundas, que você vai ver com grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Amém? Quem toma posse aí? Quem quer um carnê do dízimo aí? Seja ousado nessa noite. Quem tem não precisa, mas quem não tem quer pegar um agora. Peço o meu diácono de pegar e entregar para você. Seja ousado. Não fique tímido, não. Eu dizimo desde os meus 10 anos de idade. Em 10 anos eu fazia artesanato e tinha o meu dinheiro. Rapidinho para a gente terminar, porque eu já tenho que começar a Santa Ceia. Meu pai me dava todo dia R$1 naquela época. Eu tinha 10 anos, gente. Meu pai tinha comprado um carro, um táxi. E chegou no fim de um mês e ele falou assim, Branca, eu preciso de dinheiro para pagar a prestação do meu carro. E a prestação naquela época era cara. Eu falei, eu tenho. Ele, tu tem? Eu falei, tenho. Só me dava R$1, eu juntei, não usava, guardei. Aqui. Aí ele, menina esperta. Por quê? Porque eu era fiel ao Senhor. E ali Deus foi me ensinando que com Ele as coisas vão superabundantes. Vão abundar. E eu era ousada, porque como é que uma menina de 10 anos guarda R$1 por dia e no final do mês tenha o dinheiro de uma prestação de um carro? É Deus ou não é que faz isso? É o Senhor, Ele é soberano. Então, queridos, nessa noite, faça um compromisso. Pegue, anote aí no seu caderno, que tem alguns no caderno, anote o nome de uma pessoa que você quer que ela esteja aqui domingo. E faça esse propósito com Deus. Senhor, eu vou orar durante esses 7 dias. Vou começar orando hoje, não é amanhã não, querido. Chegou em casa, ou daqui a pouco a gente vai orar. Senhor, eu te apresento fulano. Pai, eu quero interceder por fulano, porque domingo eu quero que ele esteja aqui comigo, te adorando, te louvando. Eu vou orar por essa pessoa. E você começa a orar. E você começa a pagar o preço. E você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Quando nos aliançamos com o Senhor, quando nos afirmamos um compromisso com Ele,
tudo muda ao nosso redor. Ou como eu falo para as mulheres virtuosas, as coisas ao nosso redor podem até não mudar, mas a nossa visão em relação às coisas que estão ao nosso redor muda. E você vê as coisas diferentes. Amém, queridos?